Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu podcast de cibersegurança da Red Belt Security. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Bernoulli Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar mais um episódio. O episódio dessa vez, o assunto é mulheres de alta performance, né? O empoderamento das mulheres na segurança da informação, onde vamos falar sobre projetos brilhantes de cybersecurity liderado por elas. E as nossas convidadas de hoje são a Mina Rashid, líder de segurança da informação das lojas Riachuelo. Seja bem-vinda, Mina. Muito obrigada pelo convite. E a Alessandra Martins, head de segurança, privacidade e segurança da Direct One. Seja bem-vinda. Obrigado. Fala, Gustavo, tudo bem? Obrigado, Mina, obrigado, Alessandra, pelo tempo de vocês. Bom, nós vamos falando, né, sobre as mulheres, como elas estão se afirmando, né, na profissão ano após ano, relacionada a cybersecurity e outros, mas nosso foco, claro, em cybersecurity. Eu estou até aqui com um estudo, né, da ICS, que é muito interessante, onde ele menciona que, isso é claro, é um estudo mundial, né, depois vocês vão poder procurar aí também, já está disponível, é Women in Cybersecurity Report, onde ele menciona bastante que as mulheres que estão atingindo grandes níveis de C-levels e daí em diante, é grande a quantidade de mulheres, na verdade, né, atingindo o topo, tá? Quando a gente fala de C-level, quando a gente fala de diretoria, quando a gente fala de gerência, muito mais do que os homens. Ainda há uma grande diferença relacionada a salário, mas eu acredito que também nós estamos diminuindo bastante isso. Bom, acho que a ideia então é a gente dar um pouco dessa introdução, falar um pouco sobre esse assunto. E Gu, eu passo a palavra para você agora para a gente já começar essa discussão que vai ser um pouco acalorada. Show de bola, Du. A ideia aqui, pessoal, é para começar um pouquinho, falando um pouquinho da experiência de vocês, contar um pouquinho da história de vocês rapidamente, os principais desafios aí, né? A gente documentou essa questão do crescimento das mulheres em cibersegurança. A gente sabe que tem um vale gigantesco ainda aí, em números entre homens e mulheres no mercado. Contar um pouquinho da experiência de vocês, acho que falando um pouquinho de vocês, para a gente entrar um pouquinho aqui mais pro mundo cyber, no mundo cyber. Vocês, Ramina, você quer começar falando um pouquinho da sua experiência, o que você está fazendo hoje lá na Riachuelo, contar um pouquinho da sua história rapidamente. Legal. Depois a gente passa para a Alessandra contar também um pouquinho da história. Bacana. Bom, eu sempre soube que ia trabalhar na área de TI, né? Tenho veio de casa já isso, muito contato com tecnologia desde sempre. Não comecei de cara na área de segurança, eu fui primeiro de infraestrutura. Dentro da infraestrutura eu passei por diversas áreas, então banco de dados, monitoração, middleware, redes, servidores em geral. Essa experiência foi muito bacana porque me deu uma base muito boa para a segurança da informação. Nessas posições dentro de infraestrutura, eu sempre tive uma parceria muito grande com o pessoal de segurança. Tem coisas para serem feitas no ambiente que precisam ser feitas e não são opcionais. Eu sempre tive muito isso na cabeça, muito, muito forte. Houve um período em que eu era até informante do pessoal da segurança, então quando estavam implementando algum tipo de projeto que eu via bypassando processos de contingência, por exemplo, em outras casas, eu ia lá e falava, procura saber do projeto tal, que tem um gap ali, o pessoal não está colocando a contingência no ar junto. E isso foi me preparando, toda essa visão foi me preparando quando passei por indústria, passei por outro varejo e na Riachuelo recebi o desafio de assumir a área de segurança, quando ainda fazia parte da governança. E lá a gente começou a desenvolver todo um trabalho de tirar a segurança do zero. Naquela ocasião ela era reconhecida pela equipe que aprovava ou não os acessos à internet do pessoal. E a gente precisa a área de TI, equipe de segurança, é onde atrapalha, né? Onde bloqueia tudo, onde impossibilita o acesso. E a equipe se posicionava dessa forma, né? A gente tinha algumas pessoas ali que tinham bons profissionais, mas tinham um direcionamento muito voltado para a política não deixa, a política não viabiliza, ou não pode colocar isso na política, e a gente começou a trazer um olhar. Duas coisas que foram muito importantes da minha entrada lá, que foi o direcionamento do alinhamento quando eu recebi esse desafio, foi você sabe o que acontece na infraestrutura ou no ambiente com as regras que a segurança coloca, então eu preciso que você dê um jeito de fazer isso funcionar. Né? Porque você vai estar lá agora colocando a regra para executar, você tem que saber como pedir o que fazer, se você sabe como executar. E a outra coisa foi começar a colocar um olhar mais cuidadoso em cima do que era a segurança da informação, né? Não era só o acesso à internet. E que a flexibilidade ela pode existir
desde que você tenha um risco muito claro e a empresa, a diretoria tem o direito de assumir um risco desde que isso seja claro, ou ela invista nas soluções de controle, em como mitigar esses riscos. Quando a gente começou a colocar a decisão para a empresa e não mais para a equipe de segurança, isso começou a evoluir bastante. Legal. Bom, Mina, deixa eu fazer uma perguntinha só antes de passar para a Alessandra. Você comentou que você veio da área técnica, passou por diversos momentos. Você acha que isso pode ser considerado um diferencial para a sua carreira ter vindo, enfim, você falou, eu estudei carreira, eu vim da tecnologia, né? Isso. A gente estava conversando até um pouquinho antes, você falou muitas pessoas lá do nosso time, então pessoas que vêm de outras especializações e acabaram caindo em segurança. Você acha que começar em tecnologia é algo que impulsiona a chegar lá nas altas cadeiras de cibersegurança? Eu acredito que sim. Para mim ajudou muito entender o que vai acontecer com aquilo que a gente está definindo e desenhando, sair um pouco do pedestal, sabe, do acadêmico e do by the book, e saber o que vai acontecer com aquela definição, aproxima do time que executa e faz o resultado vir mais rápido. Legal. A gente vai jogar algumas coisas técnicas para você contar um pouquinho dessa história pra gente dar mais um pouquinho pra frente. Alessandra, conta pra gente um pouquinho rápido da sua história, o pessoal que tá ouvindo a gente conhecer você. Bom, eu, assim como ela, eu também vim da área de infra, mas eu brinco que, assim, eu sou meio que um caso à parte, né? A minha mãe falou assim, com 18 anos eu disse pra ela que eu queria ser, aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, mas como é que você vai chegar lá? Eu falei, não sei, mas eu já comecei. Ela, como assim? Eu falei, comprei uns livros e comecei a estudar. Eu comprei vários livros na época de rede TCP e tal, e aí comecei a fazer os cursos de hardware, de CCNA da Cisco, né, ficava encantada com aqueles equipamentos e eu comecei na área de infra, só que eu caí, no meu primeiro emprego assim, eu era o CPD, naquela época também chamava CPD, né, então o CPD era eu, né? Então, assim, eu fazia toda a parte, desde cotar com o cliente, fazer cotação, fazer inventário de ativo, a planilhazona lá, né, para controlar software, para controlar hardware, para controlar manutenção, para cotar com fornecedor, treinamento de usuário, helpdesk e ainda tomava conta do servidor. A minha sorte é que, tipo, vinha de Salvador, a empresa não era aqui, era em Manaus. E daí eu tomava conta lá do que mandava as peças, eu colocava, configurava, vinha um manualzinho. E aí foi engraçado, porque pra mim, assim, a infra ela sempre andou muito junto com segurança. Porque eu tinha que configurar a regra de firewall, que era segurança naquela época, antivírus, a regra que se botava na GPO lá do AD, e você tem, aí o Firewall, o Active Directory lá dentro do Windows Server, e aí uma GPO para limitar isso, limitar aquilo, os grupos de usuário com acesso, um pré-RBAC aí, não era tão evoluído como é hoje, né? E o antivírus nas máquinas era isso. Ah, sim, tinha um backup, né? A fita DAT lá, aquela fita lá legal e tal. Que quando precisava não funcionava. Tá ok, então, backup tá ok. O backup tá sensacional. Até que um dia deu um ruim, né? E aí foram atrás da fita e aí descobriram que o backup tava dando pau. Só que era uma empresa que eu trabalhava que Manaus era uma filial só, a sede não era lá. E aí foi engraçado, porque a única que não deu pau foi a nossa, porque eu tinha alterado a configuração do backup. Porque eu percebi... Não, porque eu comecei a ler, né? Eu sempre fui de estar fuçando as coisas. E aí veio um script, eu só executei e botei o backup. Só que eu comecei a ler o log do script, sem entender muita coisa, mas eu via que dava um erro. Aí eu criei um processo paralelo. Falei, peraí, eu vou mandar criar um do meu jeito, né? Vou botar isso aqui, botar isso aqui, botar isso aqui. Aí executava o padrão da empresa e eu comecei a rodar em paralelo o meu. Quando acabava, executava, esquedulava para começar o outro backup. E aí esse outro, eu ia ler o log, tava diferente, tava tudo certinho. Aí eu cheguei pra minha chefe e falei, aqui eu posso desligar esse backup e deixar só esse? Aí eu mostrei o log lá e tal. Ela falou, pode. Aí quando deu ruim lá, aí disseram assim, então, você pode exportar o script lá do backup pra gente aqui? Começar a utilizar nos lugares. E como que tá hoje, como sendo head de governança, privacidade e segurança? Esse é um desafio bom. Esse é um desafio bom, porque assim, você tem que olhar para coisas diferentes e de formas diferentes, né? As pessoas olham para a governança só como burocracia, mas na verdade governança nada mais é do que controle.
Então, para eu ter controle de alguma coisa, primeiro eu preciso saber o que eu tenho. Para eu saber o que eu tenho, eu preciso de métrica. E muitas empresas não têm isso. Quando eu entrei foi um desafio legal, porque assim, tinha segurança, mas não tinha governança. Você tinha implantado alguns controles, alguns processos, mas não tinha uma documentação ampla. Então você começa a criar essa cultura de dizer, olha, para eu ter uma métrica aqui, eu preciso saber o que eu tenho. Para eu saber o que eu tenho que criar processo padrão, né? Para saber o que entra e o que sai. Porque se você não sabe o que vai sair, fica difícil, né? Você vai medir o quê? Não tem plano de ação, né? Não enxerga, você não mede, não evolui. Não evolui, você não consegue melhorar, vai estar sempre bom. Então, foi um desafio legal. E acho que um ponto que a Alessandra comentou aqui também, quando a gente ainda não estava gravando, que você assumiu mais um chapéu recentemente, né? Eu tenho mais um chapéu. Esse é um chapéu bem conhecido agora no momento aí, tem vaga para tudo quanto é lado. Sobre ele. Conta um pouquinho pra gente. Aquela sigla maravilhosa. No Brasil, Data Protection Officer. Então, a gente estava falando, né, aquela questão, tem empresa que está preocupada em colocar alguém, tem empresa que já entendeu que o buraco é mais embaixo, está vendo empresa, né, porque a lei não diz que você precisa ser uma pessoa física, natural, ela diz que você pode... Desculpa, uma perguntinha. Você fala que você assumiu esse chapéu novo, né, de DPO. Ele foi colocado para você, de tipo assim, olha, você é a pessoa, vai ter que assumir, ou foi algo que te impulsionou de alguma forma você a querer isso? Não, isso foi ambos os lados, né? A Legal, empresa viu a importante. necessidade e eu estava vendo que como eu estava criando toda a área, então estruturando governança, estruturando toda a questão de segurança, realmente tornar a segurança cultura, padrão, para você ter um formato legal rodando na empresa sem travar, como você falou, né? Para a segurança não ser... Quem é a segurança? É a galera que diz não. Para tirar essa questão, não. Segurança é a galera, cara, que mantém o negócio ok, redondinho, sem dar pau. Esse é o objetivo, né? Evitar multa, evitar problema, enfim. Porque a questão do DPO com a LGPD, você está falando de proteção de dados pessoais, né? De você de ter uma pessoa dentro da empresa que vai se comunicar. Se a empresa é o controlador, ela vai ter que se comunicar com os operadores, com a autoridade nacional e, no caso de um vazamento, com os titulares, porque a nossa lei permite, né, que o controlador comunique-se diretamente com os titulares em caso do vazamento causar danos a ele ou colocar a vida deles em risco. Então, isso acabou sendo uma coisa natural, porque eu estava cuidando do processo, documentando, implantando controle e falei assim, mano, você vai conhecer a empresa inteira. Então, você sabe onde tem os dados que estão sensíveis, suscetíveis à aplicação da lei. Então, é meio que natural que você faça a governança dessa questão do sistema de privacidade da informação, que é isso que a 27701 fala e que a nossa própria lei fala, né? De você manter um sistema de governança da privacidade da informação. Maravilha. Hoje, eu fiquei curioso com o DPO, né? Acho que muita gente está escutando também e fala, né? Tá todo mundo atrás desse carinha no mercado hoje. Exatamente. Os seus maiores desafios hoje, o que você imagina em cima desta nova função, desse novo cargo também? Pessoas qualificadas tem sido um desafio grande. Esse é o desafio de todo mundo. Porque o pessoal acha assim, DPO vai ser o super-homem. Cara, ele precisa de um time bom pra trabalhar com ele, porque ele não vai poder estar metendo a mão no banco fazendo query, anonimizando e fazendo isso, e aí ele vai fazer a gestão do sistema de direitos do titular e vai fazer responder aos peticionamentos, né, fazer a gestão dos consentimentos. Não dá pra ele fazer tudo. Então você precisa de ferramentas boas, e aí custa uma grana, então isso é um desafio, porque hoje... Assim, no nosso mercado, oferta nacional tem pouca, a maior parte é estrangeira, ou seja, o dólar a 4 e tarará, então você multiplica aí por quase 5 praticamente. Então tem um custo da ferramenta, tem um custo das pessoas e tem mais a questão de você não achar pessoas qualificadas. Porque assim, uma coisa que eu falo que antes de eu olhar para o compliance externo, você tem que estar olhando, eu olho primeiro para a governança de dados, depois para de tecnologia, depois para de segurança, para tudo isso embasar a corporativa. E aí, eu olho para o compliance externo. Né? Entendi. Eu acho que é legal que sempre volta um negócio que a gente sempre fala bastante aqui, né? Pessoas, processos e produtos. Não tem algo fora disso. Né? Mas a gente está sentindo uma complexidade com tudo isso. Além disso, tudo que a Alessandra falou, tem um desafio muito grande que é em cima da transformação digital, da inovação, de os serviços em nuvem, de SaaS. Então, você constrói todas as camadas, foi como ela comentou no começo, né? Você colocava o firewall, antivírus, atualizava os patches e seguia. Agora, você não tem perímetro.
as informações estão espalhadas. E para a LGPD isso é complexo. E é um volume de pessoas fazendo uma série de entregas que, se não tiver muito bem alinhado com segurança, não tem como o DPO garantir. Então, trabalhar o conhecimento das pessoas é muito importante nisso. A gente falou bastante também aqui em alguns momentos sobre digitalização, né? Tem muito estudo no mercado, enfim. É óbvio que a digitalização está ligada à segurança, porque quanto mais você digitaliza, mais você abre portas aí, né? Possibilidades de ataques. Então a gente sabe que uma coisa está bem ligada na outra. Pulveriza, né? Exatamente, pulveriza. A gente brinca lá no perímetro, não é mais o firewall lá, né? Enfim, o usuário vira... O celular hoje, em qualquer lugar que você está, você tem a informação na mão. Então isso torna-se um perigo. Menina, você comentou bastante, e é legal a gente ouvir de vocês, porque a gente ouve muito o mercado falar, né? E a gente, obviamente, nesses episódios que a gente trouxe só mulheres para poder conversar, a gente foi atrás para poder ler um pouquinho dos números desse mercado, e a gente viu, na verdade, que na grande maioria as mulheres elas estudam muito mais que os homens. E acho que é legal a trajetória de vocês duas. A Alessandra deixou bem claro aqui, enfim, desde criança, quando enfim, falou, poxa, eu quero trabalhar com isso, e foi atrás e estudou. Você também comentou, teve uma carreira totalmente técnica, né? Conta um pouquinho aí dos projetos que você passou, você contou algumas coisas interessantes pra gente, mais de pisão lá, a gente sempre pergunta, e aí, vamos conversar bastante tecnicamente. Ela já soltou aqui logo no começo pra gente alguns pontos interessantes, até para mostrar que as mulheres sim estão em cibersegurança, enfim, já colocaram a mão na massa aí durante muito tempo, e hoje galgam aí, assim como todos nós, está cada vez mais especialista, enfim. Conta um pouquinho pra gente de alguns pontos aí que marcaram. Estudar e ir atrás, criar ambiente de teste e fazer, foi bem parte da minha carreira mesmo. Não tinha muito, eu não sei fazer, tem quanto tempo eu levo para terminar. Exato. Tinha muito isso. Eu falava muito isso quando eu trabalhava com monitoração. Teve um período que eu era focada em construir monitorações para o NOC. E não tinha o que eu não monitorasse, do ar-condicionado a transações de negócio. E não tinha se dá para fazer. E era muito disso. Eu desenvolvia plugins em C#, em Perl, dependendo do que fosse, e construía o processo olhando no Google, olhando em livro, e fazia o que tinha que fazer. Dentro de segurança especificamente, um que foi muito interessante, a gente tinha um volume muito grande de credenciais. Na verdade, a gente tinha um uso muito grande de poucas credenciais com excesso de acessos. Eram um grupo bem pequeno de credenciais que eram SAs de bancos, domain admin, e amplamente utilizado em todas as aplicações. A segurança da informação... Quando acende alguma coisa ali, travava várias aplicações diferentes. E se fosse exposto, era tudo junto. Também deu acesso a tudo, você teria. Exatamente. A gente... Segregate of Duties não existia. Okay. E aí a gente... ok, era uma série de aplicações legadas, elas nasceram antes de existir uma arquitetura de sistemas, uma segurança, não vamos discutir como é que chegou nisso, vamos arrumar. Arrumar, exatamente, não vamos achar o culpado. E aí a gente fez uma ação de organizar e gerenciar. Nós alteramos 18 mil linhas de código. Começou primeiro por definir qual ia ser o padrão de conexão em banco de dados, o que poderia conectar em banco de dados, porque já existia naquela ocasião uma camada de integração, então você não vai falar banco com banco, vai usar a camada de integração, mas não vai ser mais com usuário genérico, não vai ser com hardcode, não vai ser com senha exposta no código, nem no arquivo de configuração. Essas definições foram feitas, foram documentadas, e aí a gente articulou na segurança da informação o time para dar a TI inteira para viabilizar essas correções. Foram 18 mil linhas de código, 900 relatórios, achamos cerca de 900 microaplicações que ninguém mais usava para desativar. Foram os cerca de 10 usuários foram substituídos por 40 ou 50 usuários de aplicação. Também segregamos os usuários de desenvolvimento, de produção. Armazenamos isso, tinha usuário que a gente não tinha mais a senha e a gente aproveitou para equalizar isso. Foi um trabalho bem grande que a gente executou em menos de 4 meses. Caramba! E a aplicação funcionou depois de tudo isso? Funcionou! Não pode parar, né? Não pode parar, não pode ter impacto. Não, mas olha o nível técnico, de complexidade, de tudo. E de organização, de organização, de âmbito, de projetos que você também está tocando, que você já tocou. E hoje você está como, basicamente, líder de segurança na Riachuelo. Isso. Só uma perguntinha antes disso, né? A gente sempre fala, a gente está falando de mulheres, óbvio, né? Nesses momentos todos, a equipe de mulheres
era você e várias mulheres ou era você e nada de espelho mulheres? E acabou. Embora. Não, a equipe de TI da Riachuelo, lá tem bastante mulher, então em várias dessas frentes a gente acaba tendo muito contato com ela. Em segurança especificamente sou eu, a gente já teve outras mulheres no time, mas não tem mais. O time cresceu bastante também, a gente está com 15 pessoas lá e é uma realidade nova para a gente trabalhava muito com definição de modelo e conscientização, conta como é que é, né? Agora a gente está numa pegada muito mais consultiva, próxima, apoiando nas execuções, e aí esse time só tem eu de mulher. Além do seu desafio. Olha, no meu, atualmente também só tem eu de mulher, mas está entrando mais, porque uma característica nossa que eu vejo, e aí no meu caso eu não desenvolvia, né, eu só configurava a ferramenta, ambiente, no máximo variável e tal, mas eu fui analista de qualidade, então eu participei de ciclo de vida de desenvolvimento e automação de teste, então eu acabei aprendendo alguns macetes aí sobre a questão de automação. E aí você percebe que, por exemplo, num time que eu trabalhei em Manaus ainda, não aqui em São Paulo, eram 30 e poucos QAs. E desses 30 e poucos, mais ou menos, 15 eram mulheres. Quase a metade. E quando você via lá a questão do índice de satisfação do cliente com as entregas, eram das mulheres que era o maior índice de satisfação dos clientes. A questão do bug aberto pelo cliente, a taxa de bug que a gente tinha, a empresa tinha CMMI, MPSBR e rodava ágil, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo foi uma coisa que eu estranhei muito, porque eu achava que aqui ia estar melhor e o negócio estava engatinhando, né? E, enfim. E aí lá, quando você olhava lá as métricas de qualidade, aí estava lá, bugs abertos pelo time de qualidade, bugs abertos pelo cliente, aí índice de satisfação com o cliente. Então, os projetos que tinham mulheres, esse índice de satisfação era maior, a quantidade de bugs que o cliente abria era bem menor, ou seja, a gente praticamente entregava um negócio para o cliente ficar satisfeito mesmo, de verdade. Dificilmente ele encontrava bug, às vezes o que voltava era enhancement, né? Tipo assim, era uma melhoria. Olha, eu não gostei da cor da mensagem, né? Tá muito pequena a letra, muda o XY, o alinhamento na tela da mensagem. Eram coisas mais assim do que dizer assim, olha, testei tal funcionalidade e não funcionou como eu esperava. Normalmente era muito difícil isso acontecer. A mulher ela tem a tendência a ser bastante cuidadosa, é bem legal isso. Na infra a gente vê bem menos que em sistemas, em governança e áreas de qualidade. Mas é um cuidado, eu falo lá que eu sou a parte chata, né, que fica, com a mãe que manda tirar a mesa antes de descer pro parquinho, né, porque eu fico perguntando, já fez o processo, já criou o procedimento, já passou pro Service Desk, já colocou, já divulgou, já comunicou, fazer projeto não é colocar a plataforma para rodar. Exato. E a gente olhando essa questão da taxa de crescimento que o Eduardo comentou no começo das mulheres, vocês entendem que essa questão da mulher ter um tato diferenciado para entrega é um grande diferencial, vocês entendem? Vocês veem isso no dia a dia? Vocês sentem isso? Isso, eu acho que foco também, acho que um pouco de cuidado, né? Tem um pouco, eu percebo nas mulheres um cuidado com as pessoas também um pouco diferente. Eu acho que isso tudo... Mulher é mais resiliente, né? Acho que a gente comentou um pouquinho. E na posição que vocês estão hoje, vocês encontraram alguma ou muitas barreiras com homens, algo do tipo? Para chegar onde vocês chegaram, para atuar com projetos, para dar ideias? Olha, eu passei por algumas situações que foram difíceis em mais de uma empresa, foram situações bastante delicadas, mas eu não ligava muito para elas não, eu sempre procurei não me vitimizar e atropelar. Eu acho que isso é muito importante, porque eu tinha a opção de sentar e chorar. Ir pro banheiro, fazer alguma coisa, né? Outras mulheres falaram também isso aqui, né? De ter essa às vezes... Eu tinha duas escolhas, literalmente. Não chorar na frente de ninguém, né? Ir pro meu canto e de alguma forma extrapolar essa energia que eu estava sentindo. Ou simplesmente fingir que nada estava acontecendo, contornar aquilo lá. Ou em alguns casos até atropelar. Eu acredito muito nisso. A gente tem que discutir de igual para igual. Não pode
se vitimizar, não pode fazer charme, porque aí é aí que não é levado a sério também. Assim como o homem não pode colocar uma pressão muito grande por ser homem, a mulher também não tem que colocar o charme por ser mulher, né? Então tem os dois lados da moeda. Isso aí, tem que se colocar, acho que de maneira igual. E você, Ale? Olha, eu também já passei por algumas situações assim, tipo, a pessoa te entrevista e tudo pra vaga, assim, então, mas a vaga era pra um homem. Eu falei, mas você só lembrou disso agora? Mas, então, a pessoa faz a entrevista inteira que você disse, não, então, a vaga era para coordenador. Ok, por que não pode ser coordenadora? Não, mas veja bem, o cliente, eu falei, ok. Ou então, assim, já chegou um absurdo de um cliente dizer assim, mas é uma mulher que está cuidando de segurança. Desculpa o vocabulário, mas é o seguinte, moço, você segurança da informação, não é do baile funk, não é da casa das primas, entendeu? É da informação. Eu tenho que ter inteligência, não é força. Eu tenho que pensar estrategicamente, saber me colocar. Eu não tenho que ter força. Eu tenho que analisar a situação e ver, analisar impacto, analisar vulnerabilidade, tomar a decisão que vai trazer melhor custo-benefício ou menos impacto, enfim, para a empresa. É isso, eu tenho que pensar estrategicamente, não precisa ter força bruta. Você não vai ser segurança da casa das primas, cara. Meu Deus. E eu acho que o resultado que os números trazem é justamente esse, né? As mulheres estão se preparando muito mais que os homens. Então os homens estão ouvindo a gente aí, vamos preparar também. Não, naquele estudo aqui, desculpa, naquele estudo também menciona que o nível de certificações que estão sendo tiradas por mulheres, ganhos daí em diante, aí sim é um dos maiores números do relatório, né? A gente está falando aí de quase o dobro. Mas assim, os exemplos que ela citou também são muito focados na dúvida se conhece, né? E o resultado das certificações, ela mostra isso e você consegue atravessar isso. Eu passei algumas situações que beiravam a falta de respeito por ser mulher, né? Tive gerente, por exemplo, que mandou fazer troca-troca com o fornecedor. Cara, o que quer dizer isso? Né? Você tem que aprender a negociar. Eu falo, cara, você faz? Exatamente, você faz. Quer ir por mim lá? Porque você está acostumado já. E não era uma coisa que ele falava para os meus pares, né? Os outros coordenadores que tinha lá, esse tipo de coisa. Então, você passa por isso, mas eu não abaixava a cabeça, não. Mudando um pouco, né, até a pergunta, hoje você está ali literalmente como líder de segurança e todo o seu histórico ele veio na parte técnica, né, de ambas. Hoje eu queria, assim, eu tenho uma dúvida, na verdade, relacionado a talvez o nosso maior dilema de quem é técnico e vai para essa área mais gerencial é realmente começar a conseguir mostrar esses números e converter a linguagem técnica para o gerencial, para o negócio em si. Hoje é o seu maior desafio esse ou não? Ou você tem outros tipos de desafios que chegam... Logo que eu fui para a área de segurança, eu senti isso muito fortemente. Principalmente porque eu buscava indicadores e no Brasil a gente não tinha até aquele momento obrigação nenhuma de falar de incidentes nas empresas. Então tudo que você apresentava de qualquer histórico de problemas de segurança eram léguas de distância da nossa diretoria. Isso então, não vai acontecer aqui, né? Você falar do caso da Target de 2004, eu não estava nem aí pra gente falando do caso da Target. A gente começou a melhorar isso e construir um caminho diferente. Um foi por conscientização e mostrar para eles o impacto na vida pessoal também de segurança da informação. A gente teve uma reunião em que eu vi um diretor falando, poxa, é mesmo, né? Lá atrás eu aprendi a ter um cofre dentro de casa e eu colocava meu passaporte, meus documentos dentro desse cofre. Agora é tudo digital e eu não faço nada. Então, essa conscientização, contar para ele, colocando impacto na vida pessoal, ajudou. E trazer consultorias com nome, reconhecidas, que eles conheciam para ajudar a gente, tanto na medição da nossa maturidade, quanto trazendo, porque essas consultorias acabam tendo como fazer, mesmo que não diga quem são os outros clientes, fazer comparações, né, da maturidade pelo mercado. E isso ajudou a gente bastante. Foram coisas que a gente fez bastante, que acertou bastante. Legal. No processo. Tem uma pergunta aqui que a gente vem falando muito em alguns episódios sobre crise, né? Eu acho que, enfim, onde vocês já passaram por algumas crises. Especificamente a mulher na crise, vocês têm alguma dica para dar para a mulherada que está ouvindo a gente em relação à diferença da tratativa da mulher numa crise? Vocês passaram por alguma, vocês podem dar algum exemplo? Enfim, da resiliência, de um pouco da capacitação um pouco mais acelerada de vocês. Tem algum ponto que vocês gostariam de dividir com a gente em relação a isso?
De crise de segurança, Crise de você segurança. diz? Quando o bicho pega, vazou informação. Um monte de barata voando, louca. Backup não funcionou. Ah, olha, já foram algumas aí, né? Já foram algumas. Já desde backup não funcionou, desde tipo assim, olha, deu um ransomware. Sério? Mas por que será? Vamos fazer uma root cause análise. Tem horas assim que você sabe que foi descuido, que você falou do processo para o cliente, você explicou, você falou que precisava atualizar questão de patch, você precisava mudar a versão, tava deprecate, tava alguma coisa, e as pessoas insistiram e não. Nessa hora, cara, eu faço poker face. Eu juro pra você. As pessoas dizem assim, como isso aconteceu? Você realmente quer saber como aconteceu de verdade ou você quer que eu minta? Eu sempre pergunto assim, a pessoa ela tem duas opções. Então, como eu vim da área técnica, mas assim, eu esqueci de dizer, né? O que eu disse pra minha mãe, com 18 anos, que eu queria ser, eu disse assim, mãe, eu quero ser C-Level. Aí ela olhou pra mim e disse, what the hell? Eu falei... Você o quê? Usar drogas agora? Aí ela falou, eu falei, quero ser C-Level. Ela, e como tu vai chegar lá? Minha mãe era médica, ela me apoiava... Eu sabia então de tudo onde você queria chegar. Ela me apoiava, mas ela dizia assim, mas como tu vai chegar lá? Aí eu falei, não vai ser com o seu QI. Porque foi uma coisa que eu abri mão, foi um dos motivos até que eu saí de Manaus. Porque assim, era muito fácil conseguir as coisas porque eu era filha da doutora. Eu falei, não. Entendi, não vai ser indicação nem nada, você quer começar do pela zero. competência. Se alguém conhece você, isso aí vai ser consequência, não a necessidade. Então, eu falei, não, eu vou estudar, eu já comecei. Eu vou estudar. Então, assim, essa questão de olhar para números, de estudar, inclusive antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha escolhido a minha primeira especialização, que foi em governança de TI. Né? E aí foi quando eu aprendi a questão de olhar menos para o técnico e mais pro ROI, que eu aprendi a história do ROI. O que é ROI? Return of Investment. Isso que interessa pro cara de negócio é abrir a mão. Então, essa historinha que eu tenho que aprender a contar para ele, é esse alinhamento que eu preciso fazer para ele entender que daqui para frente a tecnologia não é uma área dentro da empresa dele, por mais que o core business deles não seja tecnologia. Ela é quem vai dar o tom do negócio dele para frente. Então, eu aprendi isso lá em 2012, quando eu comecei a estudar. Quando eu terminei a minha graduação, que eu comecei após, eu já tinha essa visão. Que não importa o que seja, pelo acompanhamento que eu fiz de toda a tecnologia, né? Eu comecei com 486 e, enfim, hoje a gente está no nona geração e vendo aí a questão da computação quântica lá e tal. Então, assim, eu acompanhei tudo isso e eu falei, bom, para eu chegar onde eu quero, eu não posso estar olhando só tecnicamente. Tem que falar um negócio. Eu tenho que falar do negócio, eu tenho que entender do negócio para entender a dor do negócio e dizer assim, peraí, para isso... Tal tecnologia faz sentido, tal tecnologia não faz sentido. Blockchain, IoT, Machine Learning, Deep Learning, Cloud. Então, assim, para mim a questão da Cloud hoje, ela é muito transparente, porque eu acompanhei tudo em relação a isso. Então, hoje, é uma coisa que quando eu falo de transformação digital, eu até questionei o pessoal de banco. A pessoa diz assim, não, estamos fazendo transformação digital. Eu falei, peraí, só porque você lançou um app e deixou um site moderninho, você acha que você fez transformação digital na sua empresa? Sério? Tipo, se você não mudou o modus operandi da sua empresa, você pegou uma empresa do século XIX e lançou um app dela. Foi isso que você fez. O que as pessoas querem para frente, que elas esperam como experiência do cliente do negócio, é que ele enxergue ela cada vez mais. Para você fazer isso, não é só eu ter um app, é eu mudar a forma como eu faço meus processos e trato o cliente. E aí é aí que a tecnologia entra e facilita. Ou não, se o cara usar a tecnologia errada, ela vai acabar com a imagem dele. E assim, no varejo isso é um desafio, né? Porque a conversão para a internet é muito grande. Se você não criar uma experiência, se você não reduzir ruído, se você não entender como isso logística tudo vai funcionar dentro da estrutura, o cara não tem por que ir numa loja. Né? Ou ir na nossa loja. Hoje também tem muito da identidade, né? O que aquela marca defende, o que ela representa. Ficar em cima do muro e não ter uma posição... não pode levar para casa os clientes mais velhos, mas os mais novos... E se o concorrente se preocupa com isso, ele leva o cliente então, embora. Você falar de sustentabilidade, de inclusão, de defesa dos animais, de tudo, tudo isso faz parte. Se você tiver uma posição, você vai levar uma fatia. Se você não tiver nenhuma, você vai ficar só com os mais velhos. E entender o negócio, entender como isso se encaixa pra gente é importante. Uma coisa, enquanto crise especificamente,
entender esse impacto do negócio na hora de conversar. Teve crises em que eu estava ali como gerente da crise, organizando, reportando, articulando com relacionamento com o investidor, com assessoria de imprensa, e as pessoas para quem eu tinha que pedir aprovação para a próxima ação era de diretor para cima, e eles não conheciam tecnicamente. Então você tem que conseguir traduzir tecnicamente o que você está falando numa linguagem que eles entendam. Eles têm que sentir confiança, então você não pode gaguejar, não pode titubear, não pode ter dúvida. Se eles estiverem se desviando, tem que ter a força de voltar para o assunto, de cortar os caras e não se acanhar por conta do cargo ou da importância que eles têm dentro da empresa. Porque senão eles te engolem. Sim. 2 perguntas que eles fazem te derrubam. Exatamente. Aí você roda, né? Aí a hora que você roda, fulano saiu gritando, louco aqui, correndo, se descabelando e não atendeu. Então nessa hora, cara, você faz pouco efeito. Se você avisa, principalmente se você avisou. Se você tá ali há um tempo dizendo, olha o risco, olha isso aqui, ó aqui, ó. O que eu gosto de fazer é dar umas coisinhas pra pessoa assinar. Toma aqui, ó, que é isso aqui? É só pra assinar, pra dizer pra você que eu avisei, mas você não me ouviu, né? Então o risco é seu, só pra transferir o que vai ficar na reta. Exato. Esse é um desafio. Acho legal, acho que a gente ouviu bastante coisa em relação a gente nesses últimas 4 semanas, né, a gente teve uma imersão aí em números do mercado feminino, enfim, tem muita coisa que a gente nem imaginava. O dado que o Du trouxe ali, as mulheres dominando o C-Level aí, né, no ano de 2019, acho que foi esse o dado, né? As mulheres estudando muito mais que os homens. Isso, na verdade, acho que não era uma novidade, a gente vê as mulheres cada vez mais engajadas, não só em tecnologia. Acho que a experiência que a Alessandra pôde trazer para cá, desde do que você esperava, né? Quando você falou para sua mãe o que você queria ser, né? Eu acho que responde muita coisa que as pessoas aí perguntam. Pô, as mulheres nunca vão atrás da área de tecnologia, né? Não, acho que está aí um exemplo. Não só eu, a Amina também, né? Acho que veio a Amina, desculpa. Amina, eu para nome sou horrível. Esse nome não ajuda. A Amina veio também da área técnica. Eu acho que responde muito aí os dados, né, que a gente vem trazendo. Eu tenho só uma pergunta para as duas, se em algum momento você sabia desde os 18 anos o que você queria, e você também começou nova, né, Mina? Vocês em algum momento pensaram em desistir? Teve algum dilema ali que você falou assim, opa, isso eu não estava esperando? Não era isso que eu imaginava dessa cadeira? Desistir não, tem horas que você desanima, né, assim, quando às vezes tem a questão do salário, que às vezes você desanima, tem a questão, como você falou, aí tem o outro lado da crise, né, a questão de mercado e tal, às vezes você dá uma desanimada, mas desistir não, quando você olha para trás e pensa assim, mais longe eu já estive, então não tem porquê eu parar agora não, você dá uma desanimada e tal, mas você diz assim, não nasci para vender miçanga na praia não. Maravilhoso. Maravilhoso. Não pensei em desistir também não. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito envolvida e muito apaixonada. Eu acho que eu sou muito resiliente também. Eu busco muito entender um caminho melhor e o que eu preciso fazer diferente para chegar do outro lado. É difícil trabalhar em varejo, né? A gente agora está numa fase muito boa, porque independente da LGPD, todo varejo tem uma financeira dentro, fazendo parte do processo, e a gente está num processo de transformação para banco. Então, a busca pela maturidade e segurança dentro da empresa está muito forte, e a decisão de tirar a segurança de dentro da infraestrutura, de dentro da governança, vem daí. Eu acho que, assim como ela, que sabia que queria ser C-Level, saber onde você quer chegar é muito importante. E eu acho que é estar pronto para assumir isso. Acho que é muito importante. Eu tive várias oportunidades em que eu só consegui ir porque eu não estava agarrada em qualquer outra coisa que eu fazia. Então, fazer e ter alguém conhecendo, estar bem documentado, aquele processo não depender de mim, me permitia assumir novos desafios. E aí é coragem, né? Teve uma situação que um ex-diretor meu me chamou numa sala e desenhou todo um organograma de referência, olhando para aquilo e falando, mas por que você não está mostrando isso, né? Quem sou eu? E aí ele falou, bom, você deve estar se perguntando por que eu tô te mostrando isso, né? Eu falei, ele falou, porque você tá aqui e eu quero você aqui. E aí eu vinha pedindo para voltar para a área de banco de dados na ocasião e não tinha espaço. E aí ele falou, e aí, você quer pensar? Eu falei, não, eu já pensei. Aí ele falou, mas
E aí, qual que é a resposta? Eu falei, eu posso mudar de mesa já? Se eu não tivesse... Pode agora? Posso já pegar minhas coisas e mudar de mesa? Se eu não tivesse preparada para isso, se eu não tivesse sabendo que eu queria mudar, sair da monitoração, ir para uma área... mas sabe que foi quando eu assumi uma equipe de middleware e fiz toda uma estruturação de construir... eu estava transformando tudo, estava saindo do client server, indo para application e criou-se uma camada ali, um bicho novo que as pessoas não sabiam muito bem como mexer e tinha que estruturar aquilo. Eu falei, claro que eu quero. Vambora. Então, saber o que quer, estar buscando, estar preparado para assumir também é importante, porque não adianta nada querer e tá lá agarrado num processinho, num cabide de emprego, né, do tipo mais precious, né? E não sair do lugar. Não vai crescer. Eu ouvi isso da minha avó, eu já fui concursada, né? Eu fui concursada, fiz concurso da Secretaria de Educação, e aí eu pedi exoneração. Gente, pra minha avó foi o fim do mundo. Eu também não fui. Eu passei num concurso e não fui na Prodesp. Eu fiquei, mas minha mãe só falta me matar. Mulheres determinadas, tá vendo? Então, enfim, acho que, galera, agradeço a presença de vocês. Acho que o papo foi super interessante. Eu acho que serviu aí para fechar os terceira sessão, né, de Redcast. Terceira, né? 2. Quarta, desculpa, quarta. É a quarta do terceiro. Do terceiro, exato. Terceira jornada do terceiro. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu fechar com chave de ouro com a Mina e com a Alessandra, trazendo aí uma visão da capacitação delas durante todo esse tempo, que o investimento em cima disso, o resultado que trouxe em cima disso. Ambas aí já nas cadeiras em que a gente fala que as mulheres estão despontando no mercado, né? Eu acho que para quem está ouvindo a gente, ficou muita coisa interessante para poder refletir aí, não só as mulheres refletirem, mas os homens também, né? Então agradeço a presença de vocês mais uma vez. Edu, agradeço aí a presença nessas moderações com a gente. Fiquem ligados aí nas próximas semanas, vem mais dados interessantes, mais informações interessantes do Redcast. Então voltamos na próxima semana, pessoal. Vocês que não nos seguem no Twitter, LinkedIn, como que é, lá do @RedBeltSecurity? @RedBeltSecurity, LinkedIn e no Twitter. Isso aí. Amina, obrigado pela presença. Alessandra, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição aí com todos. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, viu? Obrigada. Obrigada.